Hikaru Nakamura venceu o Magnus Carlsen, está na final do Chessable Masters, né? Uma etapa aí do Champions Chess Tour. E venceu com drama, né, no Armageddon, como a gente vai ver. Mas antes da gente ver, claro, deixa aquele like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito importante isso para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, Carlsen tinha ganho mais cedo de forma brilhante e tranquila até do Aronian, 2-0. E veio encarar o Nakamura para ver quem iria para a grande final contra Caruana. E os dois haviam empatado as partidas ali de 15 minutos com 3 de acréscimo, então teriam que jogar um Armageddon, né? O sistema de Armageddon agora, né, é diferente. Os dois jogadores têm que escolher um tempo, né? E quem escolher o menor tempo joga com as pretas e com aquele tempo escolhido. E quem escolher o tempo maior vai jogar com 15 minutos e com as brancas. Só que as brancas precisam vencer, as pretas jogam pelo empate. Nessa, digamos assim, nesse momento de decisão de quanto tempo eles iriam jogar, e com a cor, o Naka escolheu 9 minutos e 17 segundos contra 9 minutos e 27 segundos do Carlsen. E, portanto, o Naka escolheu menos tempo. Ele ia jogar com esse tempo com as pretas, 9 e 17. Carlsen com 15 minutos, sem acréscimo. E Carlsen tendo que jogar pela vitória com as brancas. E vamos à partida e a todo o seu drama. Carlsen jogou inglesa. O Naka jogou cavalo F6, cavalo C3, E5. Temos aqui uma siciliana invertida, né? Essa inglesa aqui com os 4 cavalos. E aqui o Naka jogou, o Carlsen, perdão, jogou D4, uma linha não tão jogada, né? Comparável a G3 ou a E3. As linhas mais jogadas aqui, E4 também, D3. São algumas opções que as brancas têm, mas ele já havia vencido mais cedo o Aronian com este D4. Peão toma, cavalo toma, bispo B4, essa é a resposta crítica, né? O Naka jogou, sempre ameaçando tomar em C3, estragando aqui a estrutura do Carlsen na ala da dama. G3, roque e fianquetou o bispo Magnus. Daí torre E8 e roque. Aqui as pretas, a decisão certa seria aproveitar aqui o momento e tomar, né? Que agora as brancas ameaçam sair de C3 com cavalo, peão toma e tentar jogar contra a estrutura. Aqui poderia ser jogado um lance como cavalo E5 ou dama E7. As pretas têm jogo contra a estrutura fraca das brancas, mas as brancas têm o par de bispos, uma posição aberta aqui. Seria um embate estratégico interessante. Naka jogou H6 para parar bispo G5, mas agora não tem mais cravada em cima do cavalo de C3. Portanto, veio o cavalo D5 aqui, aproveitando a chance do Carlsen. E agora esse cavalo está bem chato aqui, então tem que trocar. E agora ele toma de C, né? O ponto é que esse peão aqui ganha espaço, né, além de atacar o cavalo. E as brancas vão ter pressão, né, em cima do peão de C7 pela coluna C. Depois de cavalo toma, dama toma, não dá para tomar em E2 porque o bispo está atacado. E as brancas aqui têm uma pequena vantagem. Dama E7 jogou o Naka, talvez bispo E7 para remanejar o bispo F6 fosse uma opção um pouquinho melhor. Dama E7 e agora o bispo ficou um pouquinho desconfortável aqui em B4. O Carlsen joga bispo E3 bloqueando o ataque em E2. E mandou bispo D6 aqui o Naka com uma ideia interessante aqui. Ele quer, claro, tirar o bispo pelo flanqueto aqui, o bispo de C8. Ele não quis jogar bispo A5, porque D6 é muito chato, sacrificando um peão, mas estragando totalmente a estrutura aqui das pretas. Torre FD1, torre AC1, bispo forte na diagonal, muita compensação pelo peão. Ele não quis permitir isso. E bispo D6 tem a ideia de C5 aqui. Por exemplo, se torre AC1, C5 é forte.
se livrando do peão atrasado, né? Esse D por C6, D por C6, e as pretas resolveriam todos os problemas. Aí o Carlsen joga de maneira profilática para evitar isso, torre de FD1. Agora não é possível jogar C5, DC ataca o bispo. E as brancas ganham peão. E as brancas aqui têm pequena vantagem. B6 jogou o Naka para tirar o bispo. Dama D2. A5, ganhando um pouquinho de espaço ali na ala da dama. Torre de AC1. Torre B8, que é um lance curioso aqui do Naka, né? Ele poderia ter jogado bispo B7 ou torre A7 aqui para já defender o peão de C7, mas esse lance não muda tanto a situação. E aqui o Carlsen jogou um lance legal aqui, bispo F4, né? Ele quer trocar o bispo de D6, que está segurando o barraco ali do peão de C7. Ele calculou que não dá para tomar em E2, né? Dama por E2, torre E1 ganha, porque se dama por D2 cai a torre com cheque, depois toma a dama, ganha uma torre. E se trocar em F4 antes, dama toma dama por E2, dama por C7 é muito chato, com grande vantagem das brancas. Isso está claro aqui, né, pela posição. Então o Naka jogou depois de bispo F4, bispo A6, mas agora o Carlsen defende o peão confortavelmente com E4. Apoiado pelo bispo. O Naka trocou, bispo por F4, dama por F4. Agora a pressão é muito chata em cima do peão de C7. Não dá para avançar, que está caindo o peão. O Naka teve que jogar D6. E o Carlsen jogou torre C3 para dobrar na coluna C, aumentar a pressão em C7. Dama D8 para depois de torre de DC1 conseguir defender com torre E7. É que o Carlsen utilizou o princípio das duas fraquezas, né? Enquanto C7 é uma fraqueza clara, mas o Naka vai conseguir defender, né? Se mesmo se eu triplicar aqui com canhão de Alekhine, né? Torre de 1 C2, dama C1, ele vai defender com essa torre, que torre B7 pela segunda fila. Então ele cria jogo na ala do rei, né? Para tentar criar uma segunda fraqueza ou uma segunda frente. Então ele joga H4, bispo B5, G4, buscando abrir a ala do rei com G5. E aqui, de repente, dá para passar essa torre aqui pela terceira fila e criar um ataque ali na ala do rei. F6 jogou o Naka. Não, mesmo assim, não impede o G5 do Carlsen. F toma, H toma e torre F7. Agora ele ataca a dama e ataca o peão de G5 duas vezes. Mas isso não é um problema aqui pro Carlsen, porque ele joga dama G3 e H por G5. Se dama por G5, troca as damas e toma em C7 com o final superior por conta da estrutura melhor. Então o Naka toma de H. E aqui veio um lance muito forte do Carlsen, bispo H3, ameaçando uma entrada mortal em E6 com bispo. A única maneira de impedir isso é bispo D7, mas agora você tampa a defesa do peão de C. Então, torre por C7, bispo por H3, tem que trocar as torres em F7, rei toma, dama por H3. Esse final de dama e torre contra dama e torre, um final de peças pesadas, o rei do Naka está mais exposto, que é um fator muito importante nesse tipo de final, e a estrutura dele é pior, né? Então as brancas têm clara vantagem. Mas é impressionante a tenacidade do Naka, né, na defesa, mesmo com pouco tempo. Uma partida sem acréscimo. E ele consegue não, digamos assim, fazer com que a posição não desabe, né? Achar lances defensivos bons, nunca deixar fácil para o adversário. E ele vai fazer isso muito bem nessa partida. Ele joga dama F6. Agora, talvez um pouco melhor fosse dama E7, né? Para manter o controle de C7, né? O ponto que ele viu que dama F6, torre C7 cheque, rei G8 não preocupava. Mas o problema aqui é dama H7, um lance forte do Carlsen que impede o rei de voltar para G8 e a ameaça em C7 é dura. Mas o Naka achou um lance defensivo muito forte aqui, foi torre F8.
Sim, numa situação difícil. E aqui o Carlsen deixou passar uma oportunidade que não era nada fácil também. Ele jogou o natural cheque em C7, mas E5 aqui. E o ponto é, se tomar de dama, a torre entra em C7 com cheque, rei E8, e a dama volta para C2, ameaçando mate em 2, dama C6 e dama D7. Se cheque em E1, rei G2, não tem mais cheque. E é muito difícil aqui para as pretas defenderem. Se dama por D5, dá para jogar a torre A7, ameaçando dama C8 e um ataque decisivo. Agora não tem nem cheque aqui para as pretas. E depois G5, então a melhor defesa seria tomar de peão. Aí torre C7, rei E8. E agora a diferença em relação à partida é que dama C2 defende o peão de F2. E a defesa seria muito difícil. O Naka teria que achar aqui um dama D6 para resistir. Embora essa posição depois de torre A7, ameaçando dama C8, ele ia ter que jogar rei D8. É um ataque quase infinito para as brancas aqui. Seria muito difícil defender isso numa partida prática, ainda mais apurada e sem acréscimo. Mas o Carlsen jogou o natural torre C7 cheque e incrivelmente aqui depois de rei E8, ameaçando o peão de F2, né? Daí a força do lance torre F8. Não é fácil aqui para o Carlsen. Ele jogou aqui torre C8, rei E7 e decidiu trocar as torres, indo para um final de damas, onde grande parte da vantagem vai embora, né? Ele trocou, rei toma, deu um cheque H8, rei F7 e passa a dama para C8, aqui mantendo o jogo vivo, né? Agora o ponto é que se dama por B2, dama E6 cheque, rei F8, cai o peão de D6 cheque, os peões passados aqui no centro das brancas decidiriam a partida. Claro que o Naka não caiu nessa, ele jogou firme aqui, dama E5. Dama G4, jogou o Carlsen. Ele poderia tentar tomar aqui em B6, né? Dar um cheque, tomar o peão de B6, mas ele não quis entregar em E4. Embora ele pudesse tomar o de D. E esse final teria chances práticas aqui de vitória, né? Com esse peão D passado, embora também tem muita chance de perpétua aqui, né? O rei branco está exposto. Talvez fosse a melhor chance prática nesse momento. Mas veio dama G4 aqui do Carlsen. Rei G6. E rei G2. Aqui ele melhora um pouquinho o rei. Rei F6 jogou o Naka. E o Carlsen veio com A4. Um lance forte, fixando os peões das pretas e deixando um lance de reserva aqui, um B3, que vai ser importante numa variante, como a gente vai ver adiante. Rei E7 jogou o Naka, rei F3. E aqui G6 é um erro que o Carlsen não percebeu. Aqui o Naka deveria manter aqui a posição jogando rei F6 e assim, mantendo boas chances de resistir. Lembrando que ele está jogando pelo empate, né? Você vê que os tempos vão baixando aí, ele já está com 3,18 Carlsen contra 2,15 do Naka. Mas aqui veio o G6, que é um erro. O ponto é o seguinte: agora o Carlsen deixou passar e jogou rei E3, mas ele poderia levar para o final de rei peões com dama E6. Tem que trocar, peão toma, rei toma. Ele sacrifica um peão para entrar nesse final, mas a estrutura ruim das pretas faz com que as brancas vençam. Rei G4, rei F6. E agora ele pode jogar F3, né? Um tempo em reserva, rei F7, rei toma, rei G7, F4, rei F7. E agora ele pode jogar de duas maneiras, aqui rei H6, rei F6, B3, deixando o tempo, aproveitando o tempo em reserva, rei F7, rei H7, rei F6, rei G8, G5, toma, rei F7, rei F4 e o rei branco chega um tempo antes aqui e as brancas vencem. Rei C4, rei B6.
poderia ganhar sim o Carlsen. Claro que não seria fácil de calcular isso ali com pouquíssimo tempo. Se rei E5, ele poderia jogar, não tomar o peão, que se tomar as pretas vencem com o peão D, mas sim de novo aproveitar as reservas, que é F3, agora rei volta e B3, né? Aproveitando o tempo em reserva que ele ganhou com aquele A4 lá atrás, né? Rei F7, rei toma, rei G7, F4, rei F7. E aqui, agora como ele já gastou o tempo em reserva, não rei H6 por rei F6, né? Inclusive as pretas vencem. Mas sim, ele pode jogar simplesmente F5, peão toma, e agora o peão passado distante dele em relação ao peão D vai dar a vitória aqui. Por exemplo, D5, rei G4, fino, se rei F6, rei F4 e jogar rei, se o rei volta, rei E5, se o peão avança, rei E4 e o rei das brancas vai chegar antes na ala da dama. Mas não rei F4, rei F6 aqui, né? Porque vai ter que perder um tempo e as pretas jogam D4. Isso levaria ao empate. E sim, rei G4 primeiro. Seria a linha forte. Linha vencedora. Mas o Carlsen com pouco tempo também não tinha como calcular isso. Jogou rei E3. Então dama E6 cheque venceria. Dama F6. Ele sempre que tomar em B2 em dama E6 cheque, dama toma D6 cheque. Então o Naka não vai deixar isso. Rei D3, rei D8, dama G3 de olho no peão de D6, rei C7 defendeu, rei C2 defende em B2. Daí veio o rei B7 por parte do Naka, rei B3, dama D4. E agora a posição está empatada aqui, né? Mas o Carlsen jogou dama por D6, que é a melhor tentativa. Parece que aqui vai dar perpétuo, mas o Carlsen achou um jeito dos cheques acabarem. Cheque, rei A3, cheque, B3, não tem mais cheques, mas o Naka achou bom dama D4, ameaçando mate aqui em 1. No entanto, o Carlsen manteve o jogo vivo aqui com dama C6, rei A7. Aqui rei B8 seria melhor, e se dama C1, agora dama por E4, e se dama por G5, dama D4, de novo ameaçando mate. Isso aqui levaria ao empate por causa da ativa posição da dama das pretas, ficar atacando todos os peões brancos, ameaçando cheques, aqui até ameaça mate. Não seria possível para as brancas evoluírem aqui na posição. Mas rei A7 dá chance aqui. Carlsen deu um cheque, rei A8 e voltou para C1. E aqui o Naka acabou jogando G4, que fica à beira da derrota aqui. Se ele jogasse o mesmo dama E4, né, a diferença em relação ao rei em B8 é que poderia dar um cheque, rei, cheque. Se rei A6, dama C4, cheque, agora vence o final de rei peões. E se rei A8, é possível agora tomar em B6, né? Não tem nenhum cheque, se dama E7, cheque, D6... vence, e se dama por D5, dama A6 cheque, rei B8 cheque, e o final de rei peões ganha tranquilamente aqui para as brancas. Então, aqui a situação tá difícil, né? Depois dele ter jogado ali o rei para A7, não para B8. Ele aqui jogou G4 e o Carlsen achou fino dama E1, defendendo o cheque em B4, preparando o avanço do peão e defendendo em F2. Aí o Naka jogou rei B7, E5, dama por D5, E6. Ele deu um cheque, rei B2 e bloqueou com a dama, a única maneira de parar o peão. E aqui o Carlsen jogou dama E4 cheque. A melhor chance seria dama E5 aqui, com boas chances de vencer. A dama meio que paralisa aqui as peças pretas. Se a dama mexer, o peão está promovendo, está andando, né? Se dama B4, você pode dar um cheque aqui antes para não ter o cheque. Em D2, coloca dama em D7, né? E se
Rei aqui E7, todos os cheques estão controlados, né? E se depois de dama E5, rei C6, que provavelmente é o melhor, simplesmente melhorar aqui o rei C3, se cheque, rei C2. Se a dama volta, dá para jogar um B4 aqui, né? Porque se toma E7, dama toma, e o rei branco vai escapar aqui pela lado do rei, dos cheques. O peão vai promover. E se tomar de peão, o rei vai para B3 aqui e as brancas, as pretas estão em apuros, aqui tá meio sem lance, né? O rei branco foi protegido aqui. Mas esse cheque aqui dificultou a vida do Carlsen. O Naka jogou muito bem aqui, rei C7, cheque. E dama D6, esse foi fino. Agora a posição tá empatada. Não dá para trocar, porque as brancas perdem, né? O final de rei peões, tá caindo em E6. O Carlsen achou um jeito ainda de manter o jogo vivo, mas aí algo incrível aconteceu. Dama G7, cheque. Dama por G6, cheque. Dama E5, cheque. Rei A2 e jogou um cheque importante em E2. Rei A3, porque se rei D6 aqui dá para tomar em G4, defendendo todos os cheques. Então a dama em E2 defende aqui. Rei A3 e agora rei D6. E esse peão está dominado. Aí o Carlsen jogou E7. Rei toma. E algo incrível aconteceu aqui. Ele queria jogar a dama por B6. Mas acabou jogando o mouse sleep aqui. Dama F6, cheque, entregando a dama. E com 15 segundos o Naka ganha essa partida 5 vezes aí, né? Com a dama a mais. Ele teve que abandonar. Pois esse incrível mouse sleep, né? Claro que ele queria jogar a dama por B6 e aqui ainda o jogo estaria vivo. E não só isso, ele poderia ganhar no tempo. Aqui tinha 25 segundos contra 15 do Naka. É Armagedon. Naka ia ter que jogar um dama E5, mantendo a defesa desse peão, ameaçando o mate. Embora a posição esteja empatada aqui, com pouco tempo, muita coisa poderia acontecer. Então, tivemos aí esse drama aí no fim da partida, desse Armagedon. O Naka elimina o Carlsen. Vai encarar o Caruana na final amanhã. Ele tem que ganhar 2 vezes, né? Porque um evento é de eliminação dupla. O Caruana não perdeu nenhum match. O Naka já perdeu um pro próprio Caruana. E então vai ter que ganhar 2 matches aí do Caru para levar o título do Chessable Masters. A precisão da partida foi... eles jogaram muito bem, 91.6 pro Carlsen, 94.2 pro Naka. Mas chama muita atenção a tenacidade do Naka na defesa aí para não colapsar. Boa parte ele teve perdido ou próximo de perdido, mas nunca desabou, né, a posição, digamos assim. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito importante pra gente, para ajudar o nosso canal a crescer, pro YouTube recomendar a gente. E é isso então, pessoal. Até o próximo vídeo.